Agora então, para a gente não fugir muito e voltar aqui ao tema, você pegou um ponto muito bom, porque aqui, tanto no Peru, Brasil e México, havia uma memória do dilúvio, por exemplo, e entre outros povos também. Mas aqui no Brasil, já para pegar aqui o nosso gancho, eles lembravam de São Tomé. Sim. Como é que você vê essa questão de São Tomé? Como é que São Tomé veio parar aqui? São Tomé, primeiramente, a gente precisa entender que ele foi conhecido por ter percorrido um grande território do mundo. Ele teria chegado à Índia e à China, inclusive, passado pelo Tibete, segundo as tradições antigas da própria igreja. Segundo as tradições cristãs, ele foi conhecido por isso, mas não sabia-se, né? Assim, ninguém sabia que ele tinha ido tão longe. Agora, quando você chega no período já cabralino, logo depois da chegada de Pedro Álvares Cabral, em 1914, foi publicado numa publicação chamada, acho que é a Nova Gazeta, de 1914, tá? Que os portugueses que chegaram primeiro, que eram franciscanos e templários, basicamente da Ordem de Cristo, ou seja, eram de cavalaria, ou religiosos. Então, ainda não existiam jesuítas, né? Os jesuítas eles vêm para o Brasil perto de 1549, se não me engano, a primeira, ou 1550. Acho que é 1549. A ordem surge em 1530 e poucos, né? Isso, então se não me engano. Isso, 1549, então, quando vem o pessoal com o Manuel da Nóbrega, né? Então a gente tem já de cara, a primeira coisa que chamou a atenção deles era, eles iam conversar com os índios, tá? Tinham índios que estavam mais dispostos a ouvi-los e tinham índios que não estavam dispostos a ouvi-los, como foi com Tomé, segundo os próprios índios, no passado. Quando ele ia contar a história do evangelho, o pessoal começava a falar de um tal de pai Sumé, que na língua deles seria o Tomé, segundo os próprios portugueses relataram no início, quando chegaram. E quando chegava contar os evangelhos e falar da história do Tomé, eles ouviam o nome Tomé e ficavam alvoroçados. E aí isso começou a chamar a atenção deles. E aí eles começaram a ouvir as histórias dos índios, que disseram que muitas gerações antes, né, muitas luas antes, veio um grupo de homens brancos com barba, né, que vieram de muito longe e contaram dessa história de uma virgem que teve um filho. E eles tinham símbolos da cruz, inclusive eles reconheceram símbolos da cruz entre os indígenas. Nessas publicações antigas está relatado. O Simão de Vasconcelos comenta sobre isso ou não? Ele comenta sobre outra coisa? Comenta. O Simão de Vasconcelos comenta nesse livro até que recomendei, né, que eles publicassem ele, que seria muito bom. É o Crônica da Companhia de Jesus e do Estado do Brasil, porque nessa época o Brasil era Estado. Eles usam o nome Estado do Brasil. Estado do Brasil, não colônia. Exato. Colônia, e mesmo podia usar província, mas não, já era Estado, Principado. Né? Então, tanto que quando começam a vir primeiramente quando vem já os jesuítas, eles vêm lá com Tomé de Souza, né, com o governador geral, que depois vai virar o vice-rei. Então tem toda uma questão. Mas voltando a esse ponto, Tomé tem alguns pontos no Brasil, especialmente 2 locais na Bahia e no Espírito Santo também, tá? Mas principalmente na Bahia, Itapuã, fica perto de Salvador, ali que na Bahia de Todos os Santos, inclusive, próximo da Bahia de Todos os Santos, e São Tomé do Peri. Deixa eu só ver o nome do local. Eu até anotei aqui para não esquecer, mas São Tomé, enfim, o nome da cidade é São Tomé acho que é Periri, se não me engano, alguma coisa assim, que fica também na região metropolitana ali de Salvador, tá? Que tem pegadas que ficaram marcadas na rocha. É verdade, eu me lembrei. Chama Pegadas de São Tomé. Pegadas de São Tomé. E tem até uma foto aí que eu coloquei, né? É uma delas. Mas você vê outras, tá? São pegadas naquelas rochas duríssimas que tem na beira do mar, tá? Marcado como que de forma milagrosa, e tem uma cruz do lado. E são várias dessas pegadas.
Então, os indígenas foram mostrar para os portugueses, eles relataram dessa forma, pelo menos, né? Que já tinha ali, mais para frente. É mais para as ali últimas. Tá aparecendo o Contique, é isso? Isso. Depois a gente fala do Contique, então. É das últimas ali, tá? Aí, passou. É o pezinho. Não, ali. tá ali, ó. Aí, ó. Essa daí, então. Então, o pé esquerdo seria, né, com uma cruz do lado, tá? Claro, o ângulo ali parece que a cruz tá de ponta cabeça, mas não é o caso, né? Porque é o ângulo que a foto foi tirada, tá? Então, e a história conta o seguinte, tá? Tem a cidade de Sumé, né? Também na Paraíba, se não me engano. Essa marcando aí por tradição que os índios realmente tinham essa coisa de Sumé. E também, se não me engano, tinha uma coisa parecida entre os astecas também, né? Entre os incas não tenho certeza, mas entre os astecas tinha, né? Entre os povos, de modo geral, mesoamericanos, tinha essa figura que eles associavam a uma divindade do passado que trouxe... É interessante porque algumas tradições parece que misturaram isso com Quetzalcoatl, que teria trazido um conhecimento para a era atual, que eles deveriam parar de fazer sacrifícios humanos, que eles faziam, né? Então, e praticar penitência para a purificação dos pecados. Tinha esse conceito. E o batismo nas águas. Era um rito que eles tinham no passado, que veio uma divindade, eles falavam, que ensinou isso para eles, muito antes dos espanhóis e portugueses. Muito antes, era uma tradição. Mas a história conta o seguinte, ó, isso daqui, ó, poucos dias, deixa eu pegar aqui, o padre Manuel da Nóbrega, em Cartas ao Brasil, olha o que ele escreveu, tá? Em março de 1549, quando chega no Brasil. Também me contou uma pessoa fidedigna que as raízes de cá se faz, que São Tomé as deu, porque cá não tinham pão. E, em data posterior, acrescenta, dizem os índios que São Tomé passou por aqui, e isto lhes foi dito por os seus antepassados, e que suas pisadas estão sinaladas junto de um rio, as quais eu fui ver, por mais certeza da verdade, eu vi com os próprios olhos 4 pisadas sinaladas com seus dedos. Dizem que quando deixou estas pisadas, ia fugindo dos índios que o queriam flechar, e, chegando ali, se abrira o rio, e passara por meio dele a outra parte sem se molhar. Então, os índios não aceitaram muito bem a pregação e perseguiram ele. Ele fugiu e contam que quando queriam flechar os índios, as flechas se tornavam para eles, e os matos lhe faziam caminho para onde passasse. Então, meio que a natureza ajudou ele a fugir e, provavelmente, né, a ação sobrenatural dos anjos ali fazia as flechas voltarem, ou de forma invisível, os índios relatavam isso. Isso, claro, como um cristão vai entender que teria sido uma ação sobrenatural. Claro. Inclusive, o Piabiru é também chamado de Caminho de São Tomé, né? Uhum. Que é o caminho que ligava aqui o Santa Catarina, São Paulo, ao Peru, né? Sim. E também era muito utilizado pelos incas, né? A gente tinha um dos principais acobertamentos da história brasileira é essa separação total com os outros povos, tanto da América do Sul quanto da América Central, né? Tanto os mesoamericanos, se você pegar principalmente os incas, entre os povos do... Não, tinha contato, tanto é que o Aleixo Garcia foi a pé, um grupo de índios de Santa Catarina até o sul do Império Inca. Então. Foi o primeiro europeu, pelo menos tem registrado, que teve contato com o Império Inca. Não foi um espanhol pelo Pacífico. Foi um português pelo Atlântico que ouviu falar de índios lá em Santa Catarina, cujo nome da tribo eu esqueci. Será que eram os Carijós? Agora não tenho certeza. Que havia, então, um rei que era conhecido como Rei Branco, né? Isso que é curioso. O relato da elite Inca era de elite de pessoas brancas, claras, né? Curioso. E aí que era citar um homem, ou rei, tinha uma montanha de prata, e que eles sabiam como levá-lo até lá. Uhum. Então ele saiu de Santa Catarina a pé pelo caminho do Piabiru, como era chamado, que era cheio de ramificações, e chegou até o Império Inca. Lá ele teve uma disputa, teve que sair fugido. Ele foi morto no mais ou menos onde é o Paraguai, pelos índios Paráguas. E aí quem contou a história foi um companheiro dele, que relatou tudo isso. Sim. Então nós temos aí que tinha então um contato
desses incas com índios brasileiros que alcançava até o litoral brasileiro. E quando, naquela expedição de Francisco Orellana, que Carvajal detalhou, quando ele relata o Rio Amazonas, né, basicamente, ele relata cidades com quadras, que ele coloca as medições, quadras gigantes. O Orellana, ele veio pela Venezuela? Foi ele que veio pela Venezuela ou não? Ou ele veio pela Foz do Amazonas? Ele veio pelo Amazonas, porque teve uma expedição espetacular que ele veio, um espanhol que eu não lembro quem que era, mas acho que era o Orellana, não era não? Que ele veio pelo Orinoco, e lá a nascente do Orinoco é um fenômeno raríssimo no mundo inteiro, que em vez de ser afluente, é defluente. É um rio, era uma lagoa, sei lá como é que é, uma nascente que desemboca em 2 rios, né? Um vai para a vertente do Orinoco e outro pro Rio Negro. Sim. E aí, então, pela Venezuela, ele alcançou. Mas não foi essa mesmo. Não foi essa. Pelo Orinoco, o pessoal explorava muito o Orinoco também, mas não foi essa expedição. Eu tenho um mapa aí, tem um mapa que tem a Venezuela, vem a Venezuela não, perdão, tem o Rio Amazonas inteiro, é um que parece tem um mapa antigo e um mapa moderno que eu coloquei. Bem no começo ali, perto de onde tem aquelas mulheres ali, as Amazonas. Aí, esse daqui é o caminho da expedição, tá? Então é outra, tem razão. Ali você tem a batalha com as Amazonas, ali marcado com a seta. Tá? A batalha aconteceu ali. Nesse local, próximo dali, um pouco antes, ali a gente vai ter as subidas, esses rios que sobem. Um desses rios que sobem mais próximo ali, indo para o lado do Marajó, tá? Já no estado do Pará, você vai ter, em direção ao Amapá, você vai ter ali um rio que sobe que se chama Paru. Esse rio, ele é detalhado. Na verdade, antigamente eram 2 rios, Parus, que os autores que relacionam com os hebreus dizem ser o Parvaim da Bíblia. Parvaim, porque em hebraico significa plural, como Elohim, né? Plural. Então eram os 2 rios Paru e juntos eles eram os Paruim ou Parvaim, que tem na Bíblia que o pessoal não sabe onde é. E esses autores, e aqui eu tô falando de autores do século XIX. Cita aí alguns. Eu também já ouvi essa teoria dos hebreus aqui na América. Essa base toda, ela vai vir, vai se popularizar ali primeiramente com o Freud Thoron, que no século XIX lançou primeiro um folheto Dom Henrique Freud Thoron, tá? Visconde, Viconte, né? Como era chamado, Visconde, né? Então ele lançou primeiro em 1869 no jornal geográfico chamado Globo, com publicação em Genebra. Tá? Teve uma edição em português em 1876. Com base nessa tese, né, a gente vai ter depois Cândido Costa, com o livro As Duas Américas, que eu tenho, inclusive, é de 1900. E o Brasil Pré-Histórico, de Raimundo Ulisses Penaforte, que a gente tem um estudo bem detalhado de alguns capítulos desse livro. Tá? Onde um deles é a Ioctonia brasileira, ou Jequitânia, que eu vou explicar o que é, e o outro é a Solimônia, que é o período de Salomão. Então, esse pessoal já começou a falar sobre isso. O Raimundo Ulisses Penaforte, para ter uma ideia, foi filólogo, indianista, orador sacro, ele era cônego, né? E jornalista, sendo considerado àquela altura um dos religiosos mais cultos do clero brasileiro. Tá? E o estado do Ceará tem um município com o nome dele, e ele é um dos fundadores da Academia Cearense de Letras. Tá? Então, quer dizer, um cara que tinha até um grande prestígio. Tem um município chamado Penaforte, no sul do Ceará. Depois do estudo dele, ele distingue bem essa Ioctonia e a Solimônia, 2 períodos de hebreus no Brasil. A Ioctonia seria os descendentes de Jequitã, que eles eram hebreus, ou seja, descendentes de Éber, eles eram semitas, né, descendentes de Sem, mas eles não eram israelitas, porque eles não eram da descendência de Abraão, eles eram da descendência, porque existe essa questão, o cara pode ser semita, mas não ser judeu. O cara pode ser hebreu e não ser judeu. Porque hebreu é descendente de Éber, né? Isso. E aí você tem os israelitas. Então seriam 2 períodos. Um período que vieram hebreus, que seriam os indígenas, tá? Que se expandiram na época,
Tem uma outra imagem que mostra bem essa questão. Se quiser colocar. Põe. É uma imagem que mostra a genealogia de Noé e tem um outro mapa de 3 cores. Vamos lá. Esse aí. Então, a expansão, no caso, dos descendentes de Noé teria sido Sem, Cam e Jafé. Quando você fala de Sem, né, os seus descendentes vão se espalhar pela Península Arábica e depois teriam ido mais para o Oriente, se espalhado pelas Índias, tá? Futuramente. Dando o conceito, daí tem um outro mapa ali que mostra as Índias Orientais e as Índias Ocidentais. Então eles vão se espalhar para o Oriente. Tanto que lá você tem aquele grupo mais caucasiano que fica na região da Rússia e tal, e você teria o grupo que se espalha e que vai tendo distintas aparências, né? Então seriam aparências distintas que acabam derivando dessa linha dos descendentes de Sem. Tem uma genealogia que eu acho que explica melhor, que está do lado ali. Porque é preciso entender que quando essas historiografias foram compostas, as pessoas acreditavam naquilo que estava escrito na Bíblia. Então, tinha o dilúvio como fato, e não apenas na Bíblia, mas também nas mitologias. Eles citam Hércules, eles citam divindades cronologicamente. Tá? Filhos ali, por exemplo, a divindade Merope, que era um rei, né? Também na história, nas mitologias. Eles vão buscar ali toda a cronologia baseada nas mitologias também de forma paralela. Eles faziam muito mitologia comparada, né, nessa época. Só que não foram só esses autores dessa época, do século XIX, que eu me refiro, e começo do século XX. Tá? Se você voltar desde Simão de Vasconcelos, dos jesuítas, Simão de Vasconcelos coloca em detalhes também. Ele cita esse estudo da Ioctonia, ou Jectânia. Tem como colocar aquela imagem ali que eu vou explicar da genealogia? Tem tipo uma árvore genealógica. A próxima? Essa aí, para ficar bem fácil. Olha, ó. Sem, veja os descendentes de Sem. Aí você vai ter Éber ali, né? Depois de Éber, você vai ter Peleg para um lado, que vai dar origem a Abraão e a Israel, e para outro lado, Joctã, ou Jectã, dependendo da tradução. Então, ali você vai ter dos filhos de Joctã, você vai ter Ofir, Havilá, Jobabe, tá? Lá embaixo, os 3 últimos. Hazar-Mavé lá em cima. Tá? Então, essa seria a Joctônia, ou Ioctonia, como é descrita. Por causa do filho do Éber, então. Do filho do Éber, isso. Daí do outro lado é o Peleg. Então, eles seriam meio que primos avós, tios avós, né? Tios avós do Abraão ali. Tem algumas gerações depois, ó. Peleg, Reu, Serugni, Naor, Terá e depois Abraão, né? Então, daí tem Abraão, Naor, Harã e daí Ló, do outro lado ali, né? Então, Ismael, Isaac, daí as tribos ali que a gente conhece de Israel. Do outro lado, você teria uma série de povos que se espalharam pela Índia, com diferentes antepassados, diferentes ancestrais, né? E aí a gente pode, talvez, fazer um estudo sobre as diferentes características dos povos asiáticos. Tá? Então, uma outra questão é de Salomão, né? Que, então, no tempo de Salomão, teriam vindo, né, hebreus para cá, né? Isso. Porque Salomão tinha uma frota de barcos, né? E que circulava pelo Mediterrâneo. Era na mesma época que os fenícios também circularam ou foi em tempos diferentes? Mais ou menos na mesma época, foi na mesma época. Os fenícios, quando Salomão é rei, ele vem receber o apoio de Tiro, vários presentes, que era a terra de Canaã. Então, E os dois, tanto fenícios como hebreus do tempo de Salomão, teriam vindo para o Brasil, é isso? Exatamente, isso que é dito por todos esses autores, né? Daí você tem também o Ludwig Schoenhagen, né, que é outro autor que vai... Por que eu não citei o Schoenhagen? Porque o Schoenhagen, na verdade, se baseou nesses caras que eu citei antes. Tá? Então essa historiografia... Schoenhagen que escreveu Fenício no Brasil. Isso, Fenícios no Brasil.
que é um livro muito bom, assim, de todos é o que tem a linguagem mais moderna, é o que você consegue entender melhor a cronologia que ele buscou dar para o assunto. Tá? E que prova que eles dão que realmente os hebreus e fenícios estiveram no Brasil? Bom, existem alguns achados arqueológicos. Que é o da Pedra da Gávea, isso. Das inscrições lá no Nordeste, são esses? Então, a Pedra da Gávea, algumas inscrições, porque teve inscrições que depois foram contestadas, né? Como se alguém quisesse forçar para isso ser reconhecido, né? No passado, por algum motivo. Mas o que é curioso, porque eles não forçaram uma tradução hebraica, eles forçaram uma tradução fenícia. Né? Então, por que fizeram isso? Não dá para entender. Não dá para, eu ainda não tenho opinião sobre isso. Mas o próprio Dom Pedro II mandou uma expedição para as Pedras da Gávea para descobrir se era mesmo fenício, né? Porque já tinha essa era uma narrativa difundida desde a chegada dos portugueses. Isso aqui era o que era mais falado. Se você pegar os livros dos jesuítas, ou as cartas dos jesuítas, eles já falavam isso. Então, quais são as provas? Evidências arqueológicas, costumes indígenas. Eles tinham costumes que diversos autores comparavam com a lei judaica da época. Por exemplo, o índio lá, a mulher morria, aí ele se casava com a cunhada. Né? O cunhado perdia o marido, casava, tinham 2, 3 esposas, tinham muitas semelhanças. A forma de enterrar o índio dentro aqueles vasos de barro, né? Isso já por si só já traz uma concepção do pó vieste, o pó voltará. Quer dizer, por que não fazia como na Índia, que botava lá para cremar, né? Na Índia Oriental, que se espalhou em formas diferentes de crenças, né? Por que eles faziam um enterro semelhante à Mesopotâmia, semelhante à região do Levante, principalmente, né? Você falar ali hebreus, fenícios, Oriente Próximo. Então, por que eles faziam isso? E outra, tá? Eles faziam essa questão de colocar o corpo da pessoa para ser sepultada dentro de uma ânfora, né, que era um vaso grande de barro, né, para voltar à terra, voltar ao barro, e eram muito parecidos com o que se fazia na antiga Israel e na antiga Canaã, nos períodos mesmo que bíblicos, né, relatados por Abraão, por próprio Salomão, nos períodos fenícios, e existem semelhanças, comparações sobre esses vasos, como eles eram parecidos com os antigos. E outra, quanto mais profundo eles eram escavados, mais trabalhados eles eram. Que isso já abre margem para um outro assunto, que existiram civilizações avançadas no passado, aqui na América, aqui no Brasil. Então, por que os mais antigos, os mais profundos, em muitos casos, eram mais trabalhados do que os mais recentes? Porque pode ter acontecido uma perda de capacidade civilizatória, uma perda do nível intelectual, do nível cultural, do nível, enfim, das práticas religiosas ao longo do tempo. Então, essas são algumas das provas, né? Mas as provas principais ali, que eu acho a mais escandalosa de todas, é a Pedra da Gávea. Essa é a mais conhecida. Tá? Então, e aquelas do Nordeste? Teria no Nordeste também, não teria? Sim, teve aquela que me fugiu o nome agora, que foi estudada pelo Ladislau Neto também, mas essa pedra, especificamente, tem uma delas que eles falaram que era falsa, tá? Que foi mandada pelo Visconde de Sapucaí, que mandou analisar, né? Mandou essa pedra ser analisada. Eu não vou lembrar dos detalhes agora. Eles disseram depois que era falsa. Ela chegou a ser analisada por acadêmicos hebraístas, linguistas assim, do mais alto gabarito do mundo todo, e confirmaram que era um fenício arcaico. Mas depois, pela falta de conseguir provar a pedra mesmo, que ela existia, eles acabaram considerando ela falsa. Mas tem uma delas, tem uma outra pedra, essa é verdadeira. Tá? Eu não vou me lembrar o nome dela agora, tá? Acabei não anotando para a gente comentar. Mas
eu mostrei em aulas, inclusive, tá? Mostrei as fotos dela, depois que baixa amarela, eles conseguem ir lá e localizar. É o mesmo desenho que no passado a pessoa fez lá e mandou para ser analisada, né? Então existem algumas evidências arqueológicas. Fora aquela história das ânforas fenícias, que depois disseram que era falsa. Né? E era falso ou não? Assim, é difícil você contestar uma questão dessa, né? Porque existem vestígios de embarcações, existem essas ânforas, né, que foram encontradas no mar. E no mar, tá, há milhares de anos atrás, não muitos milhares, mas até entre 10 e 14 mil anos atrás, a geologia acredita que o mar era 120 metros mais baixo, o nível do mar. Ou seja, então a costa ia mais para dentro. Tá? Tem um termo geológico para isso, que fala aquela faixa que a gente vê no Google Maps, que ela tem um azulzinho mais forte, logo em seguida, depois da costa brasileira. Então, essa parte toda, provavelmente era... Obrigado. Provavelmente essa costa toda, ela tinha civilização, porque evidentemente que as civilizações eram majoritariamente costeiras, né? Então, se houve uma subida do nível dos mares... Essas civilizações sumiram. Essas civilizações sumiram. E há evidência, há indícios, né? Há indícios de que o Brasil foi, de fato, uma ilha no passado. O Brasil... Mas aí seria muito tempo atrás. Isso, não é? Seria muito tempo atrás. Pela datação, né? Seria muito tempo atrás. Mas, mesmo assim, seria em torno de 5 milhões de anos pela datação da geologia. É complicado, né? Só que, assim, a questão... Eu até nem queria entrar muito nessa questão, porque envolve muito o questionamento científico. Porque existem técnicas para essa datação, que elas vão presumir, por exemplo, que o Sol sempre queimou com a mesma intensidade. Se houve algum momento que alguma atividade solar for mais forte, por exemplo, isso não vai ser detectado, ou pode não ser detectado pelos métodos de datação, dependendo do tipo do método utilizado. Se for um método baseado em halos de carbono, em radiação, né? Então, isso poderia acontecer uma situação dessa dentro de uma situação catastrófica, cataclísmica, como um dilúvio, como uma atividade solar muito forte, que poderia provocar algo que hoje, quando for interpretado e datado, vai parecer milhões de anos, Entendi. Mas pode ter sido uma coisa menor. Enfim, isso tem debate. Né? É aquele debate do pessoal que vai defender o criacionismo contra o pessoal que vai defender a teoria convencional, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.